amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, WhatsApp 974012235 e também o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, sociólogo Getúlio Hanashiro. Prazer tê-lo aqui, Hanashiro. Prazer é todo meu, sobretudo estar presente numa mesa tão rica como esta. Também conosco o jornalista Afanásio Jazadi. É sempre bom estar aqui no Gente que Fala. E uma saudação a todos os nossos ouvintes e também aos espectadores da internet, não é? Jornalista Mário Marinho. Muito boa tarde a todos vocês, boa tarde aos amigos que nos ouvem, que nos assistem no mundo todo, né? Nós estamos nas ondas mágicas da internet, nos espalhando para o mundo. Boa tarde a todos. Engenheiro Paulo Constantini. Prazer tê-lo aqui, Paulo. Prazer mais uma vez estar com vocês numa mesa tão rica também. Você é presidente da Associação dos Engenheiros Estatutários no Estado de São Paulo, correto? Continuo correto. Mário Marinho assustado ainda com o que aconteceu com a Chapecoense? Não há quem como, viajava tanto quanto você. É verdade, é verdade. Não há como não ser tomado, né, pela comoção, né, que se instalou no mundo todo mundo, né? Uma coisa realmente de uma violência incrível, aquela quantidade de jovens, né, à procura de um sonho, da realização de um sonho, né, foi realmente terrível, realmente terrível. A solidariedade do mundo foi um momento bonito para contrapor esse momento triste, né. A Chapecó ganhou o título de campeã sul-americana, dado pela Confederação Sul-Americana de Futebol. O que é bom, eles vão ganhar uma grana e tal, vão participar da Libertadores no ano que vem. Agora, eu continuo procurando aí as coisas de fato para famílias, para as famílias. A Chapecó vai ter jogadores que vão ser emprestados sem custo nenhum por outros times, né? Mas eu gostaria de ver o que está se fazendo para as famílias. Eu li hoje na Folha de São Paulo, inclusive, que alguns dos velórios, enterros de jogadores que moravam, por exemplo, no estado do Rio, a família não tinha dinheiro para levar, né, os corpos para lá. Teve até um jogador do Botafogo que bancou um dos jogadores que foi enterrado em Campos. A família é um problema sério à parte, porque eram todos eles jovens, começando, né, a família e tal. E essa família, além de estar perdida com esse abalo psicológico, essa perda, né, irreparável, está também com esse problema financeiro. É aí que eu gostaria de ver, por exemplo, que a CBF disse que vai dar um prêmio a Chapecoense de 5 milhões de reais. Eu acho que deveria fazer o seguinte: a Chapecoense não vai cair, tá? Isso é uma coisa técnica fácil até de ser feita. O prêmio de 5 milhões, que equivaleria aí a terceiro, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, poderia se juntar para ser dividido com a família, com as famílias. Dá um aporte às famílias. Dá um aporte, porque o material. Seguro não vai cobrir, não há seguro. Não vai. Não há seguro, porque diante da irresponsabilidade do piloto, a companhia de seguro não vai pagar o prêmio de seguro. Não, e mesmo que não fosse isso, a gente está cansado de acompanhar aí acidentes como o da TAM, que completou 20 anos, que até hoje tem gente que não recebeu, né? Então essas famílias precisam desse aporte, dessa ajuda financeira imediata, né? E é preciso então que as autoridades que podem fazer isso de alguma forma, que já façam, né? Vão passar para findada, vamos dizer assim, as lágrimas, vão passar para aquilo que é o material, o bem material que tem que ser preservado. A notícia de hoje, sem dúvida alguma, o ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal afastou senador Renan Calheiros, da presidência do Senado. Marco Aurélio Mello acatou o pedido da Rede Sustentabilidade para afastá-lo depois que virou réu pelo crime de peculato na ação em que é acusado de ter recebido ajuda de empreiteira para despesas pessoais. O afastamento preocupa o governo Temer, que considera prioritária a votação da PEC do teto dos gastos públicos.
Deve assumir no seu lugar o petista Jorge Viana, primeiro vice-presidente da Casa, que é contra a PEC, mas o presidente Renan Calheiros, nesta terça-feira, já recorreu da decisão que o afastou da presidência do Senado, recurso apresentado ao STF por meio da advocacia do Senado. Afanásio, Anachiro, Mário Marinho, Paulo. Bom, Zé Copé, o ministro Marco Aurélio, uma vez mais, é o ponto fora da curva, como se diz. Quer dizer, não dá. Tem que ver com o engenheiro. Como é que é o ponto fora da curva? Porque não é possível, por medida liminar, você afastar um presidente de poder. Tanto que essa medida deverá ser examinada, se não hoje, no mais tardar amanhã, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então ele gosta de aparecer, ele gosta de acontecer. E aconteceu. Num momento ruim, quer dizer, para que conceder essa liminar nesse momento? Primeiro que Renan já está nos seus últimos dias como presidente do Senado. Entra logo mais o recesso parlamentar, na volta ele já não será mais presidente. Agora, ele fez isso, o ministro Marco Aurélio, para tumultuar, para conturbar. Simplesmente isso. Simplesmente isso. E é lamentável. Anachiro, Marinho, Olha, Paulo. eu acho que antes de realmente ter acontecido isso, o Renan devia ter renunciado à presidência. Se afastado, licenciado, alguma coisa, até que fosse efetivamente julgado. Agora, por outro lado, há que se reconhecer que a solicitação que foi feita ao Supremo Tribunal Federal para afastá-lo não foi de um cidadão fora do Congresso Nacional. Foi da rede, ou seja, dos seus próprios pares no Senado da República. Um partido político. Um partido político. Consequentemente, eu acho que não tem essa coisa, na minha opinião, Afanásio, de que é um poder contra o outro. Na verdade, foi uma decisão onde você tem uma figura extremamente importante, que é a figura do presidente do Senado, que é o segundo da linha sucessória na eventualidade de uma ausência do presidente da República, do presidente da Câmara Federal, a assumir a presidente da República. Agora, como é que a pessoa pode... Não, e o argumento que ele usou foi por ter se transformado em réu, embora aquela votação não tenha se concretizado, porque o Dias Toffoli pediu vista do processo, mas já havia uma maioria, total, suficiente para aprovar essa decisão. De modo que eu acho que, bem ou mal, parte das nossas instituições, tanto na justiça, quanto no legislativo, quanto no executivo, estão funcionando. No executivo, a Polícia Federal... Bom, funcionando em frangalhos, né? Exatamente. Frangalhos. Porque a verdade é o seguinte, essas instituições estão refletindo a sociedade brasileira. Hoje a nossa sociedade brasileira, queira ou não, está em frangalhos, está em uma anomia generalizada. Quer dizer, você não tem consenso em nada. Tá certo? Nós estamos atravessando um período muito crítico da nossa economia, onde há um certo consenso de que é preciso fazer um ajuste fiscal, senão nós vamos cair no caso do Rio de Janeiro, que os funcionários públicos nem sequer receberam o salário de outubro. Tá certo? Reforma da Previdência, nós não vamos ter dinheiro para pagar os aposentados. Agora, há um certo consenso no sentido de que realmente este é o diagnóstico correto. Agora, quando você vai tomar as medidas, quer dizer, nós somos incapazes de formar pelo menos um consenso majoritário, tá certo? E fica uma coisa... E agora essa crise política, que no fundo isso se transformou, concordo plenamente com a Afanásio, se transformou numa crise política. Secretário, outra crise política. Eu vou dar primeiro, eu fiquei surpreso com essa decisão do Marco Aurélio. Ele é sempre surpreendente. Ele acha que os caminhos aí sempre está na contramão. muito meio esquisito, né? Eu acho a relação
da medida dele exatamente no momento em que o presidente Temer anuncia que vai passar férias no seu sítio. Então vai ficar afastado e, como disse o Hanashiro, Renan está na linha de sucessão. É uma coincidência muito grande. Opa, o cara vai entrar de férias e ele vai assumir. Hoje cedo eu resolvi dar uma olhada no Facebook. Vou dar uma partidarizada nisso aqui. Hoje cedo eu entrei no Facebook, resolvi dar aquela. O Facebook é uma fofocada que, nossa, será uma briga, eu contra você, você contra mim, eu contra eles contra nós e tal, aquele negócio terrível, né? Mas eu queria dar uma olhada na posição dos petistas que moram e habitam ali o Facebook, né? E fiquei. Saiu o Renan, vai sair, ou sairá, mas nesse momento está fora o Renan e se assumir o Jorge Viana, que é do PT, né? E não teve nenhum petista para dizer que houve um golpe contra o Renan. Eu perguntei no Facebook, coloquei lá, esperei meia hora, que é o máximo que eu aguento ficar em frente ao Facebook, meia hora e não teve resposta. E se fosse o contrário? Digamos que o presidente do Senado fosse do PT. E ele fosse afastado para entrar um cara do PMDB. Aí estaríamos todos independentes, né? Se não somos eles, né? Então nós outros estaríamos sendo acusado de golpista, imprensa golpista, imprensa... todo aquele... Mas Mário Marinho, é o seguinte, acho que eles estão chorando o Fidel ainda em Cuba e não voltaram, viu? Talvez ainda não caiu. Não caiu a ficha. Paulo. Eu posso fazer uma consideração um pouquinho de cada um deles, mais técnico. Eu vejo com uma saída, uma válvula de escape. Nós estamos apagando incêndio aqui. Dá uma solução, dá uma segunda amanhã e uma terceira depois da manhã. Então nós vamos dando soluções e soluções sem ter a definitiva. Não temos uma solução. Nós temos um tapa-buraco momentâneo. E eu acredito numa válvula de escape mesmo. O Marco Aurélio, para atender a população aí que saiu às ruas, fez esse movimento todo, tomou uma providência que é para dar uma resposta, vamos ver o que acontece. Afanásio, para usar um termo. Viu, Paulo, só para você falar das ruas, né? Olha aqui, a rua pediu fora Dilma, a Dilma caiu. Pediu fora Cunha, o Cunha caiu. Pediu fora Renan, o Renan caiu. Olha, não caiu ainda. A voz da rua me representa. Mas, Afanásio, não seria o termo que se usa hoje uma judicialização do poder? Olha, não seria judicialização, porque o judiciário também está perdido. Depois do que Lewandowski fez durante o impeachment da Dilma, rasgou a Constituição. Quer dizer, ele autorizou o vale tudo, tudo. Então, no próprio Supremo, os ministros eles não se entendem e não se respeitam. E não respeitam principalmente as letras da Constituição. É isso aí. E a judicialização também é no esporte. No futebol, qualquer coisa agora, tá certo? E, aliás, eu falar ainda em Supremo, me surpreendeu também o Gilmar Mendes chegar lá e dizer que nós temos uma excelência de políticos. Eu acho que ele errou a palavra. Parece excelência, mas não é. Mas, eu acho que não. Todos vocês aí, quando... No argumento do Renan Calheiros, havia necessidade de 2/3 do Senado para afastá-lo da Previdência. Não seria uma medida Não, judicial. Medida liminar não poderia. Agora, sinceramente, eu não me lembro desse artigo da Constituição que exige isso. Não, pode ser que eles tenham até razão. Pode ser que tenham razão. Mas com medida liminar, é a mesma coisa. Como o Hanashiro para a exigência de 2/3, o assunto deveria estar em pauta. Mas como o Hanashiro lembrou, foi um pequeno partido que pediu a cabeça do Renan. Quer dizer, se um pequeno partido, ou até um médio, um grande partido, pede a cabeça do presidente da República, então ele vai concedendo uma liminar e simplesmente derrubar o presidente da República. Mas sabe que Afanásio, eu concordo com você, mas existe um problema muito sério. O adiamento da decisão do Supremo em relação àquela decisão de que quem estivesse condenado ou sendo indiciado ou quem é réu no Supremo Tribunal Federal não poderia assumir a vaga de sucessor presidente. Não pode estar na linha sucessória. Essa indecisão no sentido de total
total de realmente ter terminado a sentença, fez com que você realmente criasse um vazio. Porque veja o seguinte, e amanhã, se de repente, por um incidente ou um acidente qualquer, morresse o presidente da República, Deus me livre, mas tivesse algum problema suposição, o presidente da Câmara Federal, e aí? Assume o presidente do Senado? Mas aí é que está, Getúlio. Então o relapso, uma vez mais, foi o Supremo Tribunal Federal, que sentou em cima durante 7 anos nesse processo do Renan, que é aquele processo ainda da amante, da filha. Por que não resolveram já mais cedo? Eu concordo com o que você tinha dito antes, que foi o seguinte: nós estamos passando um processo onde a culpa é de todos, de todas as instituições. O judiciário, como é que você atrasa, você tem um processo de 2007, só vai ser julgado agora? Exatamente. Tá certo? Agora, por outro lado, é a questão do foro privilegiado. Também. Que nós nunca discutimos seriamente. Não, e outra, veja só, as ruas agora no último domingo, não, Moro. O Moro, em pouco tempo, ele já condenou 177. E o Supremo, nesse ponto, nesse meio tempo todo, não condenou ninguém. Agora, então, o teoria, não, os processos estão se avolumando. Mas e daí? Se avolumam, mas eles não tomam atitude alguma? Exatamente. Imagina o seguinte: se na delação premiada você transformar os 200 e tantos políticos em réus, tá certo? Que vai para o Supremo Tribunal Federal. Quando é que nós vamos ver isso? No ano 3000. Nas calendas gregas, tá certo? Isso se eles andaram um pouquinho rápido, né? Se não for, vai ser no ano 4000. Não dá. Olha, o Supremo, eu acho que tem que ser totalmente reformado. Ou seja, não é o Supremo, é a nossa Constituição. O nosso Estado brasileiro. É o Estado. Tudo isso tem que ser revisto. No domingo, onde, não, tudo bem, olha, juízes, promotores na rua, tal. Mas espera lá. Juízes, promotores saíram à rua pensando no bolso deles. Porque existe também, e sob a presidência do Renan, um projeto lá para acabar com os salários nababescos. E isso atinge diretamente a magistratura. E essa é outra incongruência. Se estabelece na Constituição Federal um teto, onde todos os servidores devem ter, por que você tem os penduricalhos da vida que aumentam? Mas o teto já existe, ninguém respeita. Que torna o embargador ganhando 150 mil por mês. Se o próprio presidente tem o salário dele, que é o limite do teto, 33, mais uma aposentadoria de 20 mil, são coisas, recebe os dois. Mas, Zancopé, são coisas que machucam. Como você vê, o engraxate na Câmara Municipal de São Paulo ganha 15 mil por mês. Isso é um absurdo. O lavador de carros ganha 18 mil por mês. Pera lá, tem que passar régua nisso. Tem que passar régua. Então eu acho que essas imoralidades, esses achincares, esses absurdos precisam acabar. Afanásio, eles explicaram com relação a isso que são funcionários de carreira que foram transferidos para os cargos. Não pode, não existe. Exatamente. Não existe a tal coisa, funcionário de carreira. Se o cara ele começou como enfermeiro, de uma hora para outra ele não pode ser elevado a médico, a cirurgião. Pera lá, tem coisa errada aí. Então é penduricário. Ou melhor, e o cara que foi contratado sacanagem. O cara que foi contratado como engenheiro não vai ser engraxado. Exatamente. Não, aí jamais. Não, mas tem alguns. O inverso Mas espera lá, desculpe, mas existe. Porque quando eles fazem lá o concurso público, então, espera um pouquinho, então o cara, sim, com concurso nível superior, ele se submete, ele entra e depois lá dentro ele vai se acertando aqui e ali, então são os tais penduricários. Então aparece com aquele salário nababesco. Isso precisa acabar. Então, nos cursos superiores, Paulo, o cidadão vai prestar um curso lá para motorista e apresenta um diploma de engenheiro. E aí depois, como disse o Afanásio, ele vai se acomodando. Operacional, tem um nome lá, tem umas carreiras que nem existe, é um negócio meio diferente. Mas de qualquer forma, eu espero que o Supremo tome as decisões antes dos precatórios, entendeu? Os precatórios acho que é mais longo do que o Supremo. Proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência foi protocolada na Câmara dos Deputados ontem à noite. Tramita como PEC 287. Pontos da reforma antecipados pelo presidente Michel Temer foram idade mínima de 65 anos e uma transição a partir dos 50.
O presidente Temer diz que a reforma é a única forma de garantir a continuidade da Previdência. O Getúlio disse há instantes que é necessária essa reforma. Na verdade, se você fizer todos os cálculos e realmente definir com frieza o que representa hoje a Previdência em termos do erário nacional, você vai ver que cada vez mais o que se gasta em financiar a nossa Previdência é muito alta. E até porque, paulatinamente, a nossa população está longeva cada vez mais e quem contribui para a Previdência vai diminuindo cada vez mais. Ou seja, isso não tem realmente não consegue passar por nenhum crivo, nenhuma análise do ponto de vista atuarial, do ponto de vista lógico. Ou seja, ou nós fazemos a reforma, ou daqui 5, 6 anos, nós não vamos ter recurso para nada. Quer dizer, eu cito como exemplo o Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro, a população brasileira deveria ter uma consciência muito clara do que está passando lá. Quer dizer, você tem de um lado má gestão... Exatamente, houve um assalto ao Estado. De um lado houve má gestão, de outro lado caiu o royalty, a arrecadação proveniente do royalty do petróleo. Você junta tudo isso, junta mais a corrupção, tá certo? Junta os penduricalhos da primeira-dama comprando joias no exterior, tá certo? Com dinheiro financiado pelo bolso dos cariocas e dos brasileiros, não é? Você chega a um ponto, e a Previdência no Rio, a Previdência estadual, você chega num ponto em que você tem 1/3 de recursos para o orçamento do Rio de Janeiro. Então você tem hoje funcionário público do Rio não recebendo sequer 2/3 dos salários de outubro. Você tem todos os serviços realizados, executados, eles não estão recebendo. E você tem o serviço público em total degradação. Ou seja, nós queremos isso para o nosso país? Eu acho que não dá. É preciso pensar realmente no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, do país mesmo. E a reforma é profunda, hein? Não é só a nível só de contribuição. Porque se fala que já se fez a reforma, já se fez a reforma no passado e não resolveu. É que a reforma no passado nunca foi uma reforma profunda, levando em consideração os dados atuariais, os dados demográficos, os dados de envelhecimento da população. Hoje, a pessoa com 70, 75 anos de idade, o panorama é não pode ser Mas, Getúlio, veja só, eu acho que tudo certo, nota 10, só que, mais uma vez, o presidente Temer demonstra inabilidade política. Quer dizer, ele já estava preparando tudo isso, mas concedeu um tremendo aumento à magistratura. Espera um pouquinho. Se ele vai fazer isso aí, quer nivelar o poder público com particular, calma. E o momento também é inadequado. Nós estamos em fim de legislatura, de um ano legislativo. Espera, deixa o pessoal entrar no seu recesso, apresenta o ano que vem. Então veja só, nós tivemos a tragédia do futebol semana passada. Poxa, aqui no Brasil, quer dizer, parar, não houve jogo, nada. Quer dizer, é um momento estratégico, psicológico. Agora, o Brasil, nessa tremenda ebulição, ele joga agora no Congresso, na Câmara dos Deputados, esse projeto. Mas eu acho o seguinte, acho que até ele está querendo esse momento, talvez até para achar que não houve aqui nas manifestações fora Temer, ele foi lá no enterro, ficou direitinho, ninguém falou nada e tal. Quer dizer, talvez até aproveitar um pouco de sensibilidade. Mas ter que... Não é. Talvez até pegar o pessoal um pouco a sensibilidade do momento, sei lá. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu ouvi boa parte da entrevista do secretário da Previdência, cujo nome agora me foge, ele explicando em Brasília, numa coletiva para os jornalistas, quais são os detalhes. É muito complexo, é muito profundo, sim, não é apenas uma questão de idade. Essa é a idade, né, a mínima de 65 anos, de uma transição a partir de 50 anos para homem e de 45 para as mulheres, né?
Aquele negócio da pensão, de cair para 75%, pô, pera lá, isso aí está esmagando o coitadinho. Olha, nós vamos ter... Claro que isso aí vai ter discussão por muito tempo. Sim. Mas acontece o seguinte, quer dizer, é preciso de tomar uma providência que poderia ter sido tomada pelo Fernando Henrique lá atrás, não foi tomado. Né? Mas o momento, eu acho que não é esse, começo, então, o momento mas não é qualquer esse. momento, Afanásio, me desculpe, qualquer momento que for mexer em aposentadoria, nós vamos ter aí os sindicatos... Não, tanto que é uma proposta do governo, isso vai chegar na Câmara, vai sofrer... Deixa eu só colocar uma coisa que o Afanásio disse, e eu concordava com você do momento, no passado, até pouco tempo. Hoje, com a situação que vive o país, é difícil você escolher o momento, Afanásio, porque veja o seguinte, o que vai acontecer com o Renan? Depois, o que vai acontecer com os 200 ou 300 políticos da Odebrecht? Tá certo? Quer dizer, nós vamos ter, a cada mês que passa nesse país, uma surpresa. Surpresa não. Nós vamos ter um terremoto. O momento certo talvez fosse, como eu disse, que o Fernando Henrique lá, quando estabilizou o país, o Lula quando mas o Fernando interessou comprar a reeleição, começou com o mensalão lá com ele. Estou dizendo o momento certo foi com o Cabral. Quando o Cabral chegou não aquele do Rio, não aquele do Rio, não, hein? Ele ficou lá na calmaria, então aí... E o Vaz Encaminha escrevendo a cartinha da pedida comigo pro parente. Aí a coisa pediu pro cunhado. A coisa gringolou. Meteu uma cunha pro cunhado na história da carta dele. Quem está entregando é meu cunhado. Talvez o cunhado comecei por aí, né? Uma cunha pro cunhado. Então já tem a ver. Paulo, você que é presidente da Associação dos Engenheiros Estatutários do Estado de São Paulo. O prefeito Dória já disse que a cidade é um lixo, mas ele terá um dos grandes problemas, a mobilidade urbana. Esse problema que ele vai enfrentar com relação à mobilidade urbana... Bom, eu acho que ele tem razão quando ele fala que São Paulo é um lixo. Desculpa se alguém é a favor do Haddad, eu sou totalmente contrário, porque eu acho que ele transformou todos os problemas de São Paulo em uma grande ciclofaixa, entendeu? E fez só como se os problemas fossem mobilidade de bicicleta. A cidade ficou totalmente abandonada, totalmente. Falam o que vocês quiserem, transporte, educação, remédio, SUS, pode falar qualquer item, pode chutar aí, menos ciclofaixa, que ainda ficou 50%. O jeito que foi feito de modo que eu não faria, colocando famílias inteiras em risco quando transitam pelas ciclofaixas. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. O Dória, pelo menos, vai tentar alguma coisa diferente. Eu não conheço o Dória publicamente. É a primeira vez, então não saberia nem dizer, mas ele é um... acho que ninguém tem assim, né, realmente, se pode dizer, bom, Dória é capaz de fazer isso ou aquilo, que realmente, como diz você, neófito no assunto, a gente não sabe. Mas aqui, olha, você está falando sobre ciclovia, que eu também acho um absurdo, ciclovia. Colocaram ciclovia lá perto da minha casa, eu já contei, lá no mês de agosto passaram 2 caras na ciclovia, em setembro aumentou, foram 3, 50% aumentou, né? Então, ele está dizendo aqui um negócio que é interessante, as ciclovias que são em canteiros centrais, ele quer manter. E essas que são dali das ruas, das avenidas, tirar, porque você já tem realmente um problema de tráfego muito grande, né? Você diminui. Marinho, se eu levar uma fechada do seu carro, eu vou para onde? Pro lado da bicicleta. Isso é verdade. Ele é totalmente vulnerável. Não é assim que se faz, desculpa. Agora, se as pessoas querem andar na ciclofaixa com os seus pequenos, com seus filhos, sua esposa, é um risco. Nós estamos denunciando faz tempo isso, os engenheiros têm denunciado isso. Mas se é dessa forma que ele quer, então vai ter que passar para 20 km por hora os carros. Hanashiro, você que é especialista em trânsito, é possível que o prefeito cumpra as promessas que ele fez com relação ao trânsito em São Paulo? Olha, primeiro eu quero concordar plenamente com nossos companheiros da
Câmara de Engenheiros, porque eu não andaria nas ciclofaixas em São Paulo. A não ser A não ser, exatamente, no canteiro central. Mas como é que se acessa essas de canteiro central se você não vier pelas outras? Mas você tem que planejar. Quer dizer, eu não sou contra a ciclofaixa. Eu acho que, nem eu, eu acho que, claro, em geral, há um consenso de que é necessário, é importante. É mais uma alternativa, não é única, não se deve dar prioridade, na minha opinião. Tem outras prioridades. Mas, indiscutivelmente, você corre riscos muito grandes, você circulando por essa ciclofaixa. Agora, em relação aos outros temas da mobilidade, eu acho que o grande problema que o Dória vai enfrentar é a questão financeira. A prefeitura você um instantezinho só e vamos retornar a esse assunto, que eu tenho aqui a Kátia Reis, da escola FIPESP, na linha. Kátia, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. Nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo informações não apenas de interesse aos associados, mas a toda a população. Nós estamos às portas do verão e as escolas estaduais têm dia de mobilização ao mosquito, né? Mosquito Aedes aegypti começa a aparecer. Essa campanha de combate ao inseto para 2017, como será, Kátia? Então, Zancopé, por todo o Brasil, no último dia 2, equipes de alunos realizaram ações simultâneas para erradicar focos do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya, e garantir a diminuição de casos nos próximos meses. O governador Geraldo Alckmin participou do mutirão da Escola Estadual Alcides da Costa Vidigal, na zona oeste da capital, e assistiu à peça de teatro referente ao tema, criada pelos estudantes. O governador disse que logo vai começar o verão, trazendo muita chuva e muito calor. A água parada prolifera o mosquito e transmite a doença. O mutirão, que foi feito desde o ano passado até agora, fez com que São Paulo diminuísse 76% no número de casos de dengue no estado e 81% no número de mortes. Esse é um trabalho que não pode parar, ele afirmou. E os alunos que produziram trabalhos com foco no mosquito, Kátia? Na rede estadual do Zancopé, o combate ao Aedes acontece diariamente. Para a equipe de professores, por exemplo, a Secretaria aposta na formação continuada, em parceria com agentes da Secretaria da Saúde e da Superintendência de Controle de Epidemias. Foram produzidas videoaulas com dicas de como abordar o tema em sala de aula. Todas estão armazenadas na biblioteca da Rede do Saber. Além disso, o combate à dengue também incentivou trabalhos de pesquisa apresentados na Feira da Ciência da Rede e em outros eventos científicos. Brigadas contra o mosquito, roupas inteligentes, pomadas repelentes produzidas à base de recursos naturais, como o extrato da pimenta, monitoramento de focos via apps e até vasos inteligentes que não permitem o acúmulo de água para a reprodução do Aedes aegypti, estão na lista e ajudam a informar crianças e jovens. E existem outros métodos de combate em ação, Kátia? O governo federal ele aumentou a capacitação de pessoal dos estados e municípios para identificar locais de proliferação do mosquito e também distribuir inseticidas e kits de combate. O Ministério da Saúde repassou até novembro de 2016 1,25 bilhão aos governos estaduais e municipais. Também as tropas do Exército Brasileiro estão em ação para ajudar no desmonte de focos de proliferação do mosquito. Novas tecnologias para a eliminação desses focos já estão em ação. Por exemplo, a liberação de mosquitos transgênicos capazes de copular com as fêmeas do Aedes aegypti, sem que a larva se transforme em um novo inseto. Distribuição de telas com inseticida para populações mais afetadas, infecção dos mosquitos com uma bactéria que gera esterilidade nas fêmeas e a vacina contra a dengue, que deve demorar ainda uns 2 ou 3 anos. Acho que a gente deve repetir sempre, Kátia, que tipo de ambiente é considerado ideal para o Aedes se reproduzir. Acredita-se que a fêmea do mosquito coloca o ovo na água, mas na verdade ela coloca na parede dos depósitos. Ela precisa que o recipiente tenha paredes, por isso não pode colocar ovos em rios. O fato de a água estar parada ou não influencia pouco, mas a fêmea tem sim preferência por água parada, locais mais escuros, paredes porosas que fixem melhor os ovos
e pouco movimento. São esses os depósitos predominantes para o mosquito. Para mais informações, acesse www.brasil.gov.br. Kátia Reis, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Kátia, que é da Escola FIPESP, da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui no Gente que Fala hoje com o jornalista Afanásio Jazari, o jornalista Mário Marinho, o engenheiro civil Paulo Constantini e o sociólogo Getúlio Hanashiro. Hanashiro, eu interrompi exatamente quando o assunto era Dória, né, se manifestando aí. Eu perguntei para você sobre mobilidade e sobre as promessas que o prefeito fez na campanha e que vai cumprir ou não. Eu acho que a questão, por exemplo, das ciclofaixas é uma questão meramente técnica. O grupo da CET, mais eventualmente o próprio Instituto, a Associação dos Engenheiros Estatutários ou outras associações em conjunto poderão fazer uma avaliação de toda a ciclovia. Veja só, ciclofaixa. Os jornais se cansaram de documentar ciclofaixas acabando em postes, Exatamente. Em árvores. Então, Quer dizer, quem é que fiscaliza? E o Ministério Público não soube de um processo, um inquérito em cima desses... Então, eu acho que a coisa engenheiro que planeja fazer isso. uma avaliação. Não é mesmo. Quem é que planeja um negócio desse? Fazer uma avaliação disso tudo e Ciclofaixa em cima uma de um política buraco. de comunicação. Bom. Mas eu quero levantar uma questão que eu acho fundamental, que é o seguinte. O grande problema do Dória não vão ser as ciclofaixas, nem vão ser a velocidade da marginal, que isso eu acho que é uma coisa técnica. A velocidade, por exemplo. Desde que seja técnica. Exatamente. A velocidade, por exemplo. Você tem que fazer pesquisa sobre acidentes, sobre pontos negros na marginal. Onde é que você tem acidentes? Onde é que você tem acidentes fatais? E faça, ou você faz um levantamento e vê. Mas são soluções que estão em cima de dados. Agora, você não tem. Mas eu acho que o grande problema do Dória é o seguinte. A prefeitura está gastando da ordem de 2,5 bilhões em subsidiar a tarifa. Ele disse que não vai majorar a tarifa e essa coisa deve subir para em torno de 3 bi. O investimento, o recurso para investimento que a prefeitura tem, da ordem de 4,5 bi. Quer dizer, se você balançar as duas coisas, é muito pouco para uma cidade como São Paulo. Quer dizer, nós estamos subsidiando a tarifa em 3 bi. Subsídio significa o seguinte: você pega, dá o dinheiro e queima. Não tem retorno. Não sou contra você subsidiar, sobretudo, segmentos mais pobres, desfavoráveis. Mas a coisa tem que ser muito bem focada. Você sabe, Paulo, você que é engenheiro, quem foram os mais beneficiados com o bilhete único criado em 2002? Sabe quem foram? Estudantes? Afanásio, sabe? Ignoro. Pouca gente sabe, mas os maiores beneficiados do bilhete único, em primeiro lugar, foram os empregadores. Por quê? Por quê? Porque antes, o usuário normalmente toma 4 passagens. Vale transporte. Vale transporte. Tomava 4 passagens. O empregador ia lá e dava 4 passagens para o usuário, para o empregado. Hoje ele compra 2 passagens. Verdade. Tá certo? Só que quem paga, só que o usuário passa 4 vezes pela catraca. Continua pagando Quem que paga a diferença? Lógico. Muito bem. Agora, o empresário paga 2 passagens e a prefeitura financia as outras 2. Exatamente. Entendeu? Pouca gente sabe disso. Isso significa 2 bilhões e meio. É isso que eu pedi até para os Zancopédios. Quem vem o Hanashiro aqui, eu quero saber dessa história. Então, outra coisa é o seguinte. Quando nós deixamos a prefeitura no final do ano 2000, o Vale Transporte representava 50%. Quer dizer, 50% dos usuários tinham Vale Transporte. Pelo Vale Transporte, o trabalhador do mercado formal gastava 6%, porque a lei é muito clara, quer dizer, o trabalhador só despende 6% do seu salário. Tá certo? Qualquer que seja a tarifa, ele só gasta 6%. A diferença é quem paga o empregador. Então, em primeiro lugar, quem foram os beneficiados? O empregador. Segundo, os concessionários, que passaram a receber tudo.
Tudo que passava pela catraca, ele passou a receber. Terceiro, uso do mercado informal, isso sim, do mercado informal, ou empregada doméstica que o patrão não desce o vale de transporte. Tá certo? Por último, o trabalhador, o empregado, que não tem benefício nenhum, na verdade. Tá certo? Porque ele continua despendendo 6% do que você ganha. Então, é uma grande ilusão. Tá certo? Isso que nós temos que corrigir. Como é que corrige-se essa distorção? Por que não se permite essa experiência toda desse pessoal que tem toda essa bagagem e traz para junto dos mais novos? Outra coisa, Paulo, eu não sei se eu estou adiantando, viu, o Afanásio, mas outra coisa é o seguinte. Quando nós criamos o passe do idoso, foi criado no governo Mário Covas, eu era o secretário de transporte. Nós fizemos uma avaliação, só 10% da população que tinha mais de 65 anos de idade trabalhava. Portanto, teoricamente, 90% não ia viajar no pico. Tá certo? Quer dizer, não está trabalhando, não vou viajar no pico. Então, nós não pagávamos essa gratuidade. A prefeitura não pagava essa gratuidade. Por quê? Porque, teoricamente, é uma concessão pública e eles usavam a capacidade ociosa do sistema. Hoje, paga-se tudo. Você passou pela catraca, você paga. Entendeu? Com mais de 60, mais de 70, independe do momento. Quer dizer, nós distorcemos todo o processo. Tá certo? Esse processo, você começa lá atrás, quando você tem o PT, o primeiro governo PT, você separa a tarifa paga pelo usuário da tarifa paga pela prefeitura. A administração da Luiza Erundina. Você entendeu? Antigamente os empresários recebiam pela tarifa que você pagava, pela passagem que você pagava na catraca. Eles se viravam. Por isso que ele punha fiscalização. E ganhavam bem, já que ganhavam bem. Punha fiscalização, punha tudo. Por quê? Para evitar fraude, evitar evasão, etc. Hoje o ônibus roda ou não roda, ele recebe. Exatamente, recebe, entendeu? Na verdade, hoje você teve uma separação entre a tarifa paga pelo usuário e da tarifa paga pelo poder público. Pô, chega num determinado ponto, esse ano vai ter eleição. Eu não vou aumentar a tarifa. Tá certo? E aí? Quem paga? É simples, é só um fornador. Ele receita e despesa, viu, Zé Afanásio? Esse populismo que nós temos que acabar. Tá certo? Eu não sou contra você ter benefícios focados, canalizados para aquela população que precisa. Tem que ser racional. Precisa ser racional. Não pode ser. E despesa, né, Afanásio? E no fim, quem acaba sendo realmente beneficiado com esse processo de subsidiar, de coisa, são os que podem. Essa é a colocação, Zé Afanásio, rapidinho. Ele pulou também uma etapa, o Haddad. Por que ele pulou as motos? Por que ele não... Ele não deu devida atenção às motos. Por que ele não deu? Que gente usa tanto para trabalhar. Deixa eu só complementar um dado. Com o dinheiro que nós gastamos em subsídios na gestão do Haddad, cerca de 2 bi por ano, dariam 8 bi. Daria para completar o plano de corredores em São Paulo. Entendeu? O plano de corredores é fundamental, não as faixas. Plano de corredores, que vai na caleta central, totalmente segregado de outros tipos de veículo, aumenta a velocidade, aumenta a segurança, melhora consideravelmente com o transporte de maior capacidade. Esse modelo da 9 de julho. Exatamente, o BRT Só tem lá novo. também. Só tem Não, tem vários. Tem vários. Mas nós tínhamos um programa de 13 corredores em São Paulo. Né? Quer dizer, daria para terminar isso, entendeu? Nós queimamos o dinheiro. Afanásio, eu reservei para você aqui uma das declarações do prefeito Dória, né? Porque diz que ele rompeu a lua de mel com Haddad, no evento que ele teve ontem na FEComércio. Ele diz: a cidade é um lixo, que já me referi, e o pancadão é um cancro que destrói a sociedade. O pancadão é administrado pelo PCC.
Bom, isso é uma verdade. Mas antes eu queria falar o seguinte, ele disse que São Paulo realmente é uma pocilga, não é? É um lixo. Mas ele prometeu que ia vestir um macacão e ia limpar a cidade também, ajudar a limpar a cidade. Eu quero só ver. Vai ser aí? Tá nos jornais isso aí, que ele fez uma declaração não sei onde. Então eu quero ver o engomadinho Dória, não é? Com um vassourão e um macacão, né? Cor de laranja, dando uma de margarida. Bom, esses pancadões realmente são patrocinados pelo crime organizado. Porque lá há de tudo, menos música. Menos música. É sexo, é tóxico, é violência, barbaridade, menores sendo estuprados em pleno meio da rua. Né? Agora, existem leis contra o pancadão. E por que elas não são aplicadas? Por que a polícia não vai em cima? Porque o picolé de chuchu, o nosso governador, não quer que a polícia entre nesse tipo de combate. Quer evitar que haja uma eventual morte, essa coisa toda. E com essa flacidez dele, não é? Esses pancadões vão se repetindo, a lei vai sendo ignorada, quer dizer, os policiais sabem o que existe lá, mas não podem agir, lamentavelmente. Marinho, algo a acrescentar, Marinho? Eu também acho que o tal de pancadão aí é realmente a falta, né, não é nem a presença, que às vezes você vê o pancadão tá ali, tem um carro de polícia ali na esquina, tem do outro lado e tal, essa coisa toda. Isso realmente é um absurdo. É um negócio, é um absurdo que você vê ali de passagem, todos esses crimes que você falou e muito mais. É um absurdo, Não, e são vagabundos, de noite, madrugada, fim de semana, quer dizer, enquanto as pessoas, aqueles que trabalham, estão dormindo, se recompondo, enquanto muita gente doente, pessoas idosas, tem que ouvir tudo aquilo. E se você liga para a polícia não podemos fazer nada. E não faz nada mesmo. Mário Marinho, jornalista Mário Marinho, guardei para você aqui um assunto do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 2015. O programa de 2015, divulgados agora, indicam que o desempenho dos estudantes brasileiros em matemática e ciências piorou em comparação a 2012. E o que é pior, para você que é jornalista, a maioria dos alunos do país não sabe fazer conta nem entende o que lê. Olha, mas isso também não é novidade, não. Com a história de que eles leem. Primeiro ver aonde foi feita essa pesquisa para ver se eles estão lendo. Mas isso é o resultado, isso aí é um plano inclinado que vem acontecendo com a educação no Brasil faz tempo, né? A escola, e aqui não vai nenhum saudosismo, embora eu não tenha nada contra saudosismo, a escola não é mais aquele lugar... Centro de cultura. Centro de cultura, o professor vai lá para apanhar de aluno. De educação, né, que a professora era tão respeitada como se fosse a mãe do aluno, e até mais temida, né, porque a professora também castigava, fazia... E outra coisa, se o aluno fizesse qualquer bagunça, tá, chegasse com anotação em casa, ainda tinha castigo em casa também, né? Hoje os pais vão na escola batendo o professor na hora vão lá dizer que está perseguição, caderneta que vinha a caderneta, que você tinha presença, tinha observação. Então, com isso aí, o que a gente está vendo a cada dia que passa, a educação indo por água abaixo. E você vê a renovação de professores é ínfima, porque, primeiro, é o risco você dar aula. Né? A escola pública, outro dia eu vi duas senhoras conversando no metrô, e elas diziam, pelo amor de Deus, que outro dia eu quase apanhei lá, porque a diretora não chega, não sei o que. Aí a outra fala assim, não, mas olha, eu não estou dando aula mais em escola pública, agora arranjei escola particular. Quer dizer, a escola pública, que sempre foi o esteio, né, o começo da educação, essa coisa toda, hoje é um lugar onde a professora vai, ela tem que ter uma compensação de... Mário, você lembra da nossa época, de vida? Da nossa época, a gente ia para a escola com calça curta, né? Azul marinho, camisa branca, com a lancheira, íamos com a lancheira. Hoje não, o aluno ele já recebe tudo, é roupa, é comida, é não sei o que. Agora os marmanjos de FETEC, não sei o que, fizeram outro dia uma greve, que eles queriam um jantar. O cara tinha que sair do trabalho e ir para FETEC, FATEC, sei lá o que, mas queriam jantar. Vocês vão trabalhar, seus vagabundos. Bando de ignorantes. Essa é que é a realidade. Agora eles dizem, não, mas antigamente, não, porque era ditadura, era isso que era... Não senti nada de ditadura. A gente ia para a escola normalmente, com garantia, com segurança. Hoje, olha como é que está, esse banzé. Então você vê, essa molecada toda com celular, né?
falando naquelas 140 palavras, tudo com monossílabos, não sei o quê, com gírias. Daí não aprende nada mesmo. Agora, nas provas de redação, de Enem, que aí vai lá redação? para baixo mesmo. Cada professor que entrasse na aula, Tem que os alunos levantar. levantavam, não tinha essa brincadeira. Uma vez por semana o diretor entrava na sala e falava, você aí, amanhã se não cortar o cabelo você não entra. E assim por diante. Era uma continuação do ensinamento da família e dos dogmas, enfim, e de todos esses ensinamentos. Então, como acabou tudo isso, a gente vê o reflexo disso aí. A Exatamente. pesquisa que foi feita, essa aqui foi de 2015 com relação a 2012. A de 2017 com relação a 2015 vai ser pior ainda. É isso que eu ia dizer. Vai ser pior ainda. Ah, vai ser pior? Nossa, Já foi colocado hoje de Não manhã. sabe fazer conta e não entende o que lê. Eu me surpreendi que eles possam ler. Eles possam ler. Anachira, o que muda com a Petrobras elevando o preço da gasolina e diesel na refinaria? Olha, eu acho que a notícia do ponto de vista do consumidor, como eu, como vocês, é ruim. Mas do ponto de vista do país, da Petrobras, é positiva. Isso significa o seguinte, a Petrobras entrou num eixo de que é uma empresa que está tentando ser autônoma, tá certo? Com sua política de preços, porque esse aumento é decorrência do Política preço realística, internacional. né? Mas isso é Brasil. Quer dizer, você para no posto hoje já está pagando aumento. Há 2 semanas, não, vai ter uma diminuição. Não diminuiu um centavo, nada. Se não zero. parar no posto, também estou pagando. Que brincadeira. Mas eu estou vendo aqui do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista da Petrobras. Eu acho que é positivo isso. Agora, evidentemente que nós precisamos também entrar um pouco nessa lei do... Mas o que o Afanásio se referiu é verdade. Há 15 dias anunciou Não uma houve aumento. redução. Duas reduções. Não houve redução nenhuma. chegaram para na o consumidor. bomba. Agora, não se chegou. for na bomba, esse reajuste já está. Opa. Né? Então, Agora, Parece que vai entrar em vigor hoje à meia-noite, mas se for agora já vai entrar. Não, e outra isso, mas O isso é fuso só, horário deles isso é é só para diferente. gasolina e o diesel. O álcool não. O etanol não, sem aumento. mas o álcool é relacionado Não, ao preço não, do não, álcool. acho que não, é. Continua. Acho que não. O álcool é do Aí mercado que depende da produção do açúcar ou não. Quando no mercado internacional o açúcar o preço está melhor do que álcool, Aí você o álcool diminui a produção de álcool e aumenta produz o açúcar. Quando é o contrário, você aumenta a produção de álcool e a tendência é baixar o preço. Hoje nós estamos no período em que o açúcar é melhor. Por isso. Só para finalizar, Anachiro, eu fiz a pergunta rápido para você, você que é especialista em trânsito, estudos e mais várias especializações, repito, sobre o trânsito. Essas promessas do Dória de alterar ou retornar a velocidade nas marginais, ele consegue cumprir? Se não cumprir, vai levar Exatamente. pau. Eu acho que o Ele grande já está problema, refugando. eu acho que o grande problema é o seguinte, refugando. ele está na seguinte disjuntiva. Ou aceitar o pau da imprensa, de alguns caras mais digamos, Entusiasmados. sectários, mais entusiasmados com a redução da velocidade, ou da população. Ele prometeu, eu sou a favor de que ele deve cumprir a promessa. Por quê? Por uma razão muito simples. A população não aceita mais que os políticos não cumpram o que prometeu. É isso aí. Mesmo que seja uma isso promessa aí. absurda, ele tem que cumprir. Veja o Para Trump ter lá nos Estados Unidos. credibilidade, para ter Exato. credibilidade, Claro. para logo em seguida, ou mais para frente, daqui a um ano, Exatamente. eu fiz uma avaliação, os técnicos fizeram e é preciso realmente Exatamente. manter a anterior. Mas ele tem que cumprir a promessa. Promessa de campanha, promessa de político tem que ser Porque, cumprida. veja só, Se nós não mas ele- fizermos isso, Afanásio, você que foi parlamentar sabe muito bem Exatamente. a descrença da população, Claro, o claro. ceticismo. Quer dizer, o pessoal está nas ruas por quê? Porque ninguém mais acredita Exatamente. em político, ninguém mais Exatamente. acredita no parlamento. Ninguém quer ser enganado ninguém quer ser mais. enganado. Agora, chega. Ou você cumpre, ou efetivamente ele pode ir para casa. Claro. Entendeu? Mas ele disse outro dia numa entrevista que ele só vai manter a velocidade baixa nas pistas locais de Nas acesso. locais. De acesso à marginal. A pista do meio, a pista chamada expressa, vão Exatamente. voltar à Porque velocidade é antiga. inadmissível alguém ser atropelado na via expressa.
Se houve algum atropelamento ali, é porque você é um maluco. Então não adianta o Dória, o Haddad, não, vamos diminuir. Mas pera lá não é lugar para ninguém vender amendoim, paçoquinha. Por isso é tal coisa que o Paulo e os engenheiros defendem. Claro, você tem que fazer pesquisa, saber quais são os pontos negros de São Paulo. Passarela em último caso. Entendeu? Quer dizer, passarela, fiscalização, proibir a venda, amendoim, entendeu? Agora, eu volto a insistir. Promessa de campanha tem que ser cumprida. Ele declarou aqui no Gente que Fala que no dia seguinte não, mas em 10 dias é o prazo que ele tem para trocar as placas que reduziram a velocidade nas marginais. Getúlio Hanachira, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Um abraço. Um abraço, muito obrigado e fiquei muito satisfeito com a presença dos nossos companheiros de mesa. Paulo Constantini, bom tê-lo aqui. Foi ótimo, muito obrigado pelo retorno. Estar com esse pessoal maravilhoso aqui, muito bom debater. Mário Lúcio Marinho. Mais uma vez, muito obrigado. Venho sempre e termino deixando aqui, querendo registrar o meu protesto e a minha decepção contra o Internacional Esporte Clube, um time de grande tradição que tentou aproveitar essa comoção aí da morte dos jogadores da Chapecoense para dar um chapéu para fazer um imbróglio no campeonato brasileiro. Terrível. Muito mal. Afanásio de Azário. E não tivemos tempo de falar, né, do que está acontecendo em Osasco. A Câmara Municipal inteira em cana. O prefeito eleito de Osasco, esqueci o nome dele, só não está preso porque está viajando nos Estados Unidos. Mas é provável que chegue engaiolado a São Paulo. Quantos vereadores foram presos? Parece 15 vereadores, né? A Câmara tem 21, não é? 15 vereadores em cana, no município de Osasco. Foram 14. 14 e uma que não foi engaiolada, vamos chamar assim, né, que não foi presa, é porque ela teve um acidente de carro, um acidente de trânsito, e está em casa, então não pôde ser Vamos algemá-la à cama. À cama. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.